Carla Jussaba é uma das mais importantes e influentes arquitetas em nossa cultura. Com seu caráter leve e único, caracterizado por sua precisão técnica, aliada à preocupação ambiental e um caráter exploratório e investigativo, o que atribuiu destaques em diversas premiações notórias, sendo uma delas o Prêmio Internacional da Arquitetura para Mulheres do Archvision Women in Architecture. Para destrinchar mais sobre suas características que o tornam única, analisaremos 3 obras visitando aspectos visuais e estruturais analíticos. Localizada na Serra de Friburgo, sertão de Rio Bonito de Lumiar, Rio de Janeiro, encontra-se a residência Retiro, construída para o diretor do Museu de Imagens do Inconsciente. De design simples, porém aconchegante, esta construção é composta por 2 expressos muros de pedra que sustentam 4 vigas metálicas, onde apoiam-se lajes de piso e cobertura. Em contraste com sua estrutura robusta, há 2 claraboias paralelas que se estendem ao longo da residência, separando a laje de cima de seus 2 muros de pedra. Essa separação não limita-se apenas à laje, pois as paredes do fundo dão continuidade vertical às claraboias, enaltecendo o lado interior das paredes de pedra com a luz exterior, criando um equilíbrio entre robustez estrutural e a leveza da luz natural. A fim de proteger a residência da umidade causada por sua proximidade ao rio, a casa foi construída suspensa ao chão. Para garantir o aquecimento dos ambientes internos, foi disposto um fogão a lenha e uma lareira nas paredes de pedra paralelas. No exterior, nota-se uma extensão da parede de pedra, formando uma escada que dá acesso ao terraço da residência, do qual está localizado um observatório de estrelas. A próxima obra que será mostrada não apenas se trata de um espaço para exposições, mas também a obra em si é a exposição. O pavilhão Humanidade de 2012, arquitetado por Carla juntamente com Bia Lessa e Pedro Perdeneiras, tratava-se de um edifício construído no Rio de Janeiro para o Encontro Internacional Rio+20. Conferências das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável consideram o fator sustentabilidade como foco do evento. Além da integração entre o espaço e o projeto com a própria exposição, foi utilizado em sua construção uma estrutura feita em andames, formando 5 paredes estruturais paralelas de 170 metros de comprimento e 20 metros de altura, onde em meio a elas, vigas treliçadas que serviam como apoio para os espaços, que tinham seus acessos em meio de rampas. Localizado dentro de uma base militar em um relevo instável, obtinha-se a vista representante de um dos cartões postais do Rio de Janeiro, a praia de Copacabana e Ipanema, onde a construção foi submetida a ventos com uma velocidade que poderiam alcançar 120 km por hora. Apesar de parecer problemas as questões climáticas e da locação, estes foram um dos fatores para a utilização dos andames, que tinham como intuito a integração com a natureza e a possibilidade do público desfrutar da vista. Valia a pena falar sobre sustentabilidade com uma tenda que de alguma forma nega o próprio terreno. Então a ideia era usar essa estrutura toda para liberar o terreno embaixo, criar esse jardim, que quando a gente chegasse a gente pudesse avistar o mar, para que a gente pudesse ter essa questão das forças da natureza nos auxiliando e não a gente brigando com elas. Dos impétres que atravessavam a estrutura. Após a finalização do evento, quase toda a estrutura utilizada da realização do edifício poderia ser reutilizada para outros fins construtivos, assim reforçando mais uma vez a sustentabilidade. A última obra, da qual será citada, trata-se da Capela do Pavilhão de Santa Sé, sendo Carla uma das 10 arquitetas selecionadas pelo Vaticano para a 16ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza. A capela é composta por 4,8 metros, cada uma em aço inox polido, formando 2 cruzes, ambas de São Pedro, as quais estão na posição horizontal e vertical. O restante da capela é retratada pela natureza que está ao seu redor,
Segundo a arquiteta, o projeto buscava uma integração harmônica entre as águas e as árvores. A essência do projeto do que é a capela, então são os elementos essenciais, a cruz e o banco. O banco que você senta para olhar a cruz, que é olhar o sofrimento, então são dois elementos da Igreja Católica muito antigos. Então foi a síntese dos elementos da igreja, na verdade. E então tem uma cruz em pé e uma cruz deitada. Eu acho que colocar ela espelhada dessa forma é uma maneira de fazer desaparecer, né? E para que isso? Eu acho que era uma vontade de falar uma maneira metafórica, de falar da passagem da vida, do existir, do não existir. Então, em algum momento você não vê a capela ou vê uma parte dela em fotografia, é muito difícil tirar, né? Até por isso, você não consegue ver ela inteira nunca. Então é um pouco falando da vida, né? Da passagem da vida, que é isso que por isso que a igreja existe, né? Para falar desse sofrimento nosso que é a passagem da vida. Para a definição do espaço da capela, o aço inox polido foi proposto com a ideia de transformar a cruz em espelhos, refletindo em torno da natureza, metaforizando a ideia de que se você não entrar na capela, você está na capela. Você não entra na capela, você está na capela, mas ao mesmo tempo eu acho que essas cores são 4 vigas de 8 metros. Eu acho que elas desenham o espaço, então o espaço existe na verdade. Como pode-se notar, diante das 3 obras, a arquiteta destaca-se pela integração de suas obras ao ambiente, sempre provando que consegue se adaptar diante da natureza, quanto à beleza da natureza, que a rodeia integrando-se ao espaço, ampliando a obra para além da área construída, que não haja limitações.